Já teve dúvida na hora de investir em uma renda fixa e não saber se escolhe um título com taxa pós, pré ou um título IPCA mais taxa? Fique nesse vídeo que eu irei te ajudar a tomar essa decisão. Primeiro, vou te explicar como cada um desses títulos se comportam. No jargão de mercado, um título com taxa pós-fixada refere-se muitas vezes a uma renda fixa onde a sua rentabilidade é atrelada ao CDI. Vamos a alguns exemplos. CDB 100% do CDI significa que ele irá render 100% da taxa DI. Ou seja, se nos próximos 12 meses o CDI for de 12%, então esse título irá render 12%. Em alguns casos, você pode encontrar um outro exemplo de título, que irá lhe remunerar CDI mais 1% ao ano ou CDI mais 2% ao ano. Nessa situação, se o CDI for de 12%, esse produto irá render 12 mais 1, então 13% de rentabilidade no período. Referente aos títulos pré-fixados, esse é ainda mais simples de se explicar, pois nele você terá a certeza de quanto essa aplicação irá lhe render até o vencimento, pois a taxa é pré-fixada logo no início da aplicação. Dois exemplos. Você pode encontrar títulos como CDB pré, pagando 15% ao ano, LCA pré, pagando 13% ao ano. Então, em ambos os casos, você tem a taxa pré-fixada logo no início da aplicação. E por fim, temos os títulos com remuneração de IPCA mais taxa. Nessa opção, a aplicação irá lhe rentabilizar a inflação do período mais uma taxa pré-fixada. Ou seja, se a inflação for de 5% e a taxa pré-fixada estabelecida no início da aplicação for de 8%, esse título irá lhe rentabilizar em 13% no período. Vamos a alguns exemplos. CDB IPCA mais 8, LCA IPCA mais 5. Então, em ambos os casos, você terá o seu poder de compra preservado, pois a inflação faz com que o seu poder de compra diminua com o passar dos anos. Então, esse tipo de produto faz com que o seu patrimônio sempre cresça acima da inflação. Agora, como escolher onde aplicar? Uma carteira de investimentos diversificada tem espaço para esses três tipos de produto. Mas se formos classificar um perfil de risco para cada um, podemos considerar que o título pós seria o mais conservador, o título IPCA+, moderado, e o pré-fixado seria o mais agressivo. Claro que o agressivo aqui seria uma classificação dentro do grupo de renda fixa. Não significa que você, sendo conservador, não possa ter títulos pré-fixados em sua carteira. Agora vamos à escolha, e para isso vamos utilizar o Boletim Focus para nos auxiliar. E leve em consideração que o Boletim Focus seria a nossa expectativa de mercado, ou seja, ele representa a média entre as expectativas de diversos economistas. A nossa Selic atual, com base no último aumento que ocorreu no dia 19/3/25, é de 14,25%. Então, o CDI corrente é de 14,15% ao ano. Ou seja, o CDI é sempre um pouco abaixo da taxa Selic. Então, apesar da nossa Selic atual ser de 14,25%, a expectativa é que a nossa taxa Selic chegue em 15% em 2025, como podemos observar no Boletim Focus. E só comece a cair em 2026, onde a expectativa é de uma Selic a 12,5%. Levando isso em consideração, significa que a rentabilidade mês a mês de um título pós irá aumentar, ao passo que a nossa taxa Selic suba, e essa rentabilidade tende a diminuir ao longo de 2026, quando a expectativa da taxa Selic será menor. Então, em um período de Selic subindo, os títulos pós-fixados funcionam muito bem e tendem a ser uma opção mais conservadora, já que a Selic sobe em períodos de inflação mais alta. Agora, voltando para o Boletim Focus, temos um outro indicador muito importante, que é a previsão de inflação para 2025 e 2026. Então, a expectativa de mercado é que tenhamos uma inflação de 5,65% em 2025 e 4,5% em 2026, demonstrando que a alta da taxa Selic irá surtir efeitos sobre a inflação comparando ano a ano. Então, é muito difícil que tenhamos uma inflação muito elevada em períodos de Selic alta. Mas lembra da composição do título IPCA mais taxa? Ele irá lhe remunerar a inflação mais uma taxa pré-fixada, e essa taxa pré é o ponto mais importante aqui, pois ela será o seu juro real, que nada mais é o quanto o seu patrimônio subiu acima da inflação. Então, comparar um título IPCA+, com um título pós-fixado, apenas comparando as taxas, não seria a forma correta de se tomar essa decisão.
Hoje, o Brasil tem um juro real sendo um dos mais altos do mundo, se pegarmos a Selic atual e descontarmos a inflação dos últimos 12 meses. Porém, historicamente, temos um juro real médio próximo a 5%. Então, caso você tenha um horizonte de tempo de longo prazo, contratar um título hoje pagando IPCA mais 7 não seria algo ruim de se ter em carteira, já que o seu ganho real será preservado em 7%, que é bem acima da média histórica. E por fim, temos o título com taxa pré-fixada. Eu comentei que dentre as três opções, ele seria o mais agressivo. E o motivo de eu dizer isso é porque você corre o risco de se posicionar em um título pré-fixado, travando a sua taxa e a Selic vem a subir acima da sua taxa pré-fixada. Vou pegar um exemplo de 2020, que foi quando a nossa taxa Selic esteve em 2%. Naquela época era muito comum encontrar títulos pré-fixados pagando entre 7% a 9% ao ano. E para que você tenha um melhor rendimento líquido, ou seja, para que você pague um imposto de renda menor, você precisa deixar esse recurso alocado por pelo menos 2 anos, caso seja um título passivo à tributação de imposto de renda sobre o rendimento. Porém, de 2020 até 2021 ou 2022, nós tivemos um grande aumento da inflação. E por conta disso, tivemos uma taxa Selic subindo de 2% até 13,75%. Ou seja, ao contratar uma taxa pré-fixada e a nossa taxa Selic subir acima da nossa taxa, podemos considerar que fizemos um mau negócio. Mas voltando para o Boletim Focus, e nesse caso você também pode utilizar as expectativas de uma casa de análise confiável, temos para 2026 uma expectativa de taxa Selic chegando a 12,5%. Então, se eu tenho hoje um pré-fixado que irá me remunerar acima da nossa taxa Selic atual e acima da expectativa de taxa Selic dos próximos 2 anos, talvez essa seja uma boa opção de investimento. Mas gostaria de repetir que essa seria uma opção mais agressiva, pois a inflação é divulgada mensalmente e a nossa taxa Selic pode ser ajustada a 45 dias. Então tome cuidado para não ficar preso em um título ruim. Mas como não temos uma bola de cristal que prevê o futuro, priorize a diversificação e respeite o seu perfil de investidor. E por fim, espero que eu o tenha ajudado e se inscreva no canal, pois no próximo vídeo irei explicar como ganhar dinheiro com a marcação a mercado dos títulos do Tesouro Direto. Também deixe um like e caso tenha alguma dúvida sobre os investimentos, comente aqui, pois o seu comentário pode se tornar o tema do próximo vídeo. Bons investimentos!